muito bem. Para você que chegou agora aqui no canal AgroMais, eu sou Daniela Ramalho. Sejam todos muito bem-vindos ao Tech Startups, nosso programa sobre tecnologia e inovação no agronegócio. Gente, tudo começou lá em 2003 na Universidade Federal de Viçosa. Eu adoro essas histórias que começam na faculdade. A gente vai falar hoje sobre, olha que legal, homeopatia na agricultura. Muito legal, né? Homeopatia para restabelecer o equilíbrio da energia vital e tratar uma infinidade de doenças aí, né? A gente está falando de plantas, de agricultura, mas a gente sabe que também serve para pessoas e também animais, né? Vamos mostrar umas fotos interessantes, comparando aí as plantas, folhagens que usam homeopatia com e as que não usam também. Muito bacana. Eu chamo aqui para conversar, meu convidado é João Nabuco. Ele fala direto de Jaú, lá no interior de São Paulo, e ele é fundador da Homeopatia Rural. João, seja bem-vindo aqui com a gente, tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Obrigado pelo convite aí, pela oportunidade, Daniela. A gente que agradece a participação aqui no nosso programa. Bom, a gente falou um pouquinho, né, como é que tudo começou, que foi lá em 2003, mas eu quero saber de você, né? A gente quer saber como vocês tiveram essa ideia, como é que foram os estudos, como é que despertou essa vontade em vocês em trabalhar com homeopatia? Quando eu estava na universidade lá de Viçosa, o primeiro contato que eu tive com homeopatia foi exatamente numa palestra de um professor mostrando que o tratamento homeopático estimulava a planta a produzir mais óleo essencial, que é uma substância de defesa. E aquilo mexeu comigo porque na agronomia se aborda muito pouco o sistema imunológico, né, das plantas. Então, para a agronomia, basicamente você defende a planta e você dá condição para ela nutrindo, na forma de plantar, de manejo. Mas para a agronomia a gente acaba não trabalhando com o sistema imune, o sistema de defesa da planta. E a homeopatia é a ferramenta que faz isso de forma natural. Então foi aí que me despertou o interesse, eu comecei a estudar e não parei mais. Né? E só em 2009, depois que eu já tinha 3 anos de formado, já fazia experiências com fruticultura, que eu mais minha sócia, a gente abriu a empresa de homeopatia na agricultura. E eu achei muito legal o seu cenário ali, tem um armário ali com uns vidrinhos, uns frasquinhos ali, acredito eu que sejam produtos homeopáticos, né, João? Sim. Muito bacana. Tudo é muito bem pensado, nada é por acaso aqui, gente. Olha só, quero saber como é que foram os primeiros relatos, porque aqui no Tech Startup, sabe, João, a gente adora falar sobre história, né? Então, queria que você contextualizasse para a gente os primeiros relatos, né, também na homeopatia na agricultura, você falou aí um pouco já, né? Agora é uma história bastante antiga, né? Conta para a gente um pouquinho. Foi assim, a minha sócia, ela fez o mestrado dela com homeopatia na produção de mudas de eucalipto. Então, a homeopatia ainda era uma coisa muito incipiente na pesquisa básica. Pesquisava-se a ação do produto homeopático, do remédio homeopático de humanos, nas plantas medicinais. Então, a Lívia, ela foi a primeira pessoa que já focou mais numa produção agrícola. E como ela é engenheira florestal, ela experimentou no mestrado dela a homeopatia na produção do enraizamento, né, de mudas de eucalipto. E esse mestrado deu certo, porque 15 dias depois dela terminar a defesa de tese, uma empresa de celulose contratou ela para trabalhar na pesquisa. Falaram, a gente quer ver isso agora aplicado aqui para as doenças. E foi um longo caminho de pesquisa, porque foram 2 anos para acertar o primeiro resultado. E daí que a gente percebeu a importância da formulação para a agricultura. Daí a gente resolveu dedicar a nossa empresa, nosso trabalho focado no desenvolvimento de fórmulas homeopáticas mais ativas do que aquelas dos humanos, né? Aquelas que se usam na homeopatia humana. Foi aí que a gente começou. Muito legal, João, muito bacana essa história, né? E aí vocês começaram a desenvolver, né, alguns
produtos homeopáticos e queria saber como é que tem sido o retorno, né, de quem usa a homeopatia na agricultura, né? O que vocês podem falar para a gente? Enquanto você fala isso, ô João, eu queria que o nosso diretor de TV, o Daniel aqui, rodasse umas imagens que a gente prometeu que ia mostrar umas fotos aqui de algumas plantas, folhagens que usam homeopatia e outras que não. Enquanto ele vai rodar essas imagens, você divididinho na tela, você vai explicando para a gente como é que tem sido o retorno, o que as pessoas têm dado de feedback para vocês. Então, interessante que muitas vezes o pessoal começa um pouco desconfiado, né? Então, o nosso trabalho também é explicar que a homeopatia ela vai agir como um restabelecimento da saúde, igual essas imagens. A gente não está combatendo a bactéria, a gente está fortalecendo a planta. Então, a planta mais fortalecida, ela vai produzir, isso aí é eucalipto, né? Ela vai produzir defesa. Então, você pode ver que as plantas que são tratadas com homeopatia, ela tem uma coloração, um brilho a mais, porque ela está mais ativa. E com isso, a planta, ela vai dando uma resposta diferente para a pessoa. Então, soja, por exemplo, passando melhor por estresse hídrico, diminuindo o abortamento de vagens, melhorando a resistência a percevejo. E o interessante, Daniela, aqui, geralmente o pessoal pensa na homeopatia como algo fraco. Né? Então, algo que vai pegar uma praga e doença fraca, para dar uma ajuda. Só que isso entra na rotina da pessoa e ela começa a perceber resultados, muitas vezes, resultados com coisas que o agrotóxico não é capaz de resolver. Por exemplo, nós temos resultados com virose em plantas, recuperando plantas de tomate de virose. E não existe agrotóxico para virose, não existe solução de combate à virose, um produto que se aplica. Então, a homeopatia, ela acaba entrando de uma maneira adjuvante, o cara vai usar ali para dar uma resistência, e ele acaba percebendo, eu sempre falo, faz um teste lado a lado para você ver o efeito na planta. Então, com isso, a pessoa começa a ver um ganho de vitalidade e uma ferramenta de baixo custo que ajuda o produtor a reduzir custo de produção, porque com isso ele pode utilizar no agrotóxicos, mas ele acaba tendo menos necessidade de aplicação. Então, o pessoal começa muito desconfiado, principalmente, Daniela, por causa da dose, que a dose é 5 ml por hectare. Então, o pessoal desconfia disso, mas eu falo, não importa o tamanho da dose, olha o resultado no campo. Nossa, muito interessante, João. E é exatamente essa questão que eu queria abordar contigo, né? Porque existe, infelizmente, na nossa cultura, isso eu falo com homeopatia para humanos, para animais, que a gente ouve no nosso dia a dia, um certo preconceito com a homeopatia, como se fosse um tratamento mais demorado, um tratamento que não fosse eficaz. Como é que você lida com isso, João? E claro que a gente vendo aqui essas imagens que a gente mostrou agora, do antes e do depois, das plantas folhosas que usam homeopatia e que não usam, a gente viu aí a diferença gritante ali, né? Muito interessante, né, João? Como é que você lida, assim, como é que é o primeiro impacto, a primeira reação da pessoa? A homeopatia não funciona? Fala para mim. A primeira coisa, a gente sabe da nossa limitação de convencer todo mundo. Então, a gente aborda, fala, e a gente trabalha isso aí com informação. Então, a gente tem nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, canal no YouTube, com o intuito de ir informando o produtor, para que a pessoa, antes de usar, antes de comprar um produto e sair aplicando, ela entenda o que é o efeito, o que é a doença que nós vamos atacar, porque esse é um ponto fundamental, né? A homeopatia, ela não é um fungicida, um inseticida. A doença que nós estamos tratando é a fragilidade da planta. Então, veja que a abordagem é diferente. Mas eu tenho percevejo, eu tenho fusário, eu tenho ferrugem, eu tenho virose. A gente não vai matar esses patógenos, essas pragas. A gente vai tratar o desequilíbrio que a planta está vivendo. Então, a gente recupera a planta de estresse, reequilibra a planta e a planta volta a produzir defesa. Então, a principal estratégia nossa é trabalhar com informação, porque seria muito mais fácil a gente vender, esse produto controla tal coisa, né? É um posicionamento de mercado mais fácil de você vender. Só que o produtor, eu acredito que ele precisa compreender o que é o produto, o que esperar do produto e como ele insere no dia a dia de manejo dele.
Muito bem, João. Eu tô com um celular aqui na mão, gente, num passe de mágica, o meu passador de teleprompter se transformou num celular. Eu quero espelhar aqui agora, gente. A gente está estreando essa tecnologia aqui no Tech Startup e a gente vai espelhar aqui o site de vocês, né? Que é homeopatiarural.com. Chique demais, gente. Olha que gracinha. Essa aqui é a cara do site, né? Sua lavoura combatendo pragas e doenças. Homeopatia estimula a resistência natural contra estresse, pragas e doenças. Muito legal esse site. E por meio daqui as pessoas podem comprar, né, os produtos. Pesquisa qual que é a doença, se a homeopatia está ali naquele rol de necessidade. Exatamente. Aí a gente já tem algumas culturas que a gente já tem mais consolidado o tratamento, né? Então a gente coloca aí essas culturas, que são as culturas que a gente tem um tratamento simples, com já indicação técnica para a pessoa começar a comprar e utilizar, fazer um talhão para ele conhecer, para ele experimentar dentro da fazenda dele, tá? E tem uma série de outras culturas que a gente vai trabalhando, porque o nosso método de trabalho é o método prático, é o método de campo. Então a gente une o conhecimento teórico da homeopatia, da agronomia, né, que é a ecofisiologia, qual a gente se baseia, junto com o conhecimento e a visão prática do produtor. Então, os testes são feitos no produtor. Então, tem certos trabalhos, por exemplo, com uva, com outras culturas, com citros que está em andamento, né, o desenvolvimento para doenças graves da laranja, que não tem ainda aí no site. Então, a gente vai desenvolvendo junto e conforme está mais consolidado, a gente coloca aí nesse carrossel aí as culturas que já tem mais consolidado. E daí a maioria das pessoas entra no site, né, e acaba chamando aí no Zap, conversando comigo, e a gente vai alinhando aí as primeiras experiências. Muito legal, João. A gente foi sucesso total espelhando aqui o celular. Aí temos aqui perguntas frequentes, né? Eu poderia fazer meu programa todo baseado em perguntas frequentes, mas a gente não é dessas, né? Mas tem algumas perguntas que eu achei bastante interessantes aqui. Por exemplo, se chover após a aplicação? Uma pergunta boa, né? Eu apliquei e aí choveu logo em seguida. Eu vou ter que aplicar novamente, João? Então, a homeopatia, ela tem ação muito rápida, porque a ação dela é uma ação de estímulo através de cargas magnéticas. Então, a homeopatia não é um químico que tem que permanecer a película lá para agir. Ela age de uma forma muito instantânea. Então, por exemplo, aquela foto que foi colocada, que é do eucalipto, que eu falei, são mudas de eucalipto com bactéria, aquilo ali a gente pegou 15 dias de chuva direto e tratamos embaixo de chuva, né? Então, você não perde uma aplicação com homeopatia por causa de chuva. Muito legal. Vamos para mais uma pergunta, né? Posso aplicar com outros produtos? Então, isso é uma coisa que a gente teve que descobrir na prática, né? Porque no começo, quando se idealizaram a homeopatia, era uma idealização da homeopatia para uma agricultura idealizada dentro da universidade, né? Agroecologia, agricultura orgânica. Só que a realidade do produtor, a necessidade do produtor é outra. É entrar dentro do sistema dele e ajudar o sistema dele. E é isso que a gente se propôs a fazer. Esses foram os clientes que apareceram e acreditaram na nossa ideia, já eram convencionais os primeiros. Então a gente começou a fazer esses testes de mistura. No começo falava que não podia nem ser o mesmo pulverizador. A gente começou usando o mesmo pulverizador e viu que deu certo. Começamos a misturar com químico, viu que deu certo. Tem certos casos que a gente utiliza até com grãos, utilizando até junto com herbicida, e funciona. Então, o nosso negócio é assim, o que funciona, vamos fazer para a melhoria da saúde das plantas, melhoria da resistência e diminuição de problema com praga e doença para a agricultura. É esse que é o nosso foco. Com certeza tem muita gente com bastante pergunta para fazer, né? Porque a homeopatia é um assunto que desperta na gente curiosidade, né? E a gente sempre quer conhecer mais sobre esses tratamentos, né, alternativos que a gente tem, né? Eu sou adepta total da homeopatia, eu acho que é muito bacana, se usa, como eu já falei, né, em humanos, em animais e em plantas. Realmente estou adorando conhecer mais sobre esse assunto aqui, viu, João? Você comentou agora há pouco sobre as possíveis culturas, né? Vamos espelhar de novo, já que tá espelhado já aqui, né? Espelhando aqui, a gente tem aqui, ó, culturas, né, que a gente já até tinha clicado aqui, aí aparece aqui, ó, cafeicultura, tomate. Falando aqui do café, né?
Como é que tem sido o tratamento aqui no café? Apareceu uma lista ali, só que ele foi direto para o café agora. Explica para a gente um pouquinho. Olha só as informações que tem aqui no site, gente. Que bacana, ó. Viveiro Café, Preventivo, H17. Traduz um pouquinho para a gente aqui, João. Essa sigla, né, é o nome do produto, né? H17 é um produto homeopático, H21 é outro produto, né? Então, aí no caso que a gente utiliza muito em café, é o H21, que é a arnica paulista, que é feito de uma planta medicinal, uma arniquinha nativa, um produto que todos os produtos aí a gente que desenvolveu. E esse tratamento a gente vem usando há muitos anos e a gente percebeu de cara que ele ajuda a planta a sair do estresse do inverno. Então, a planta de café no inverno, ela vai estressando, ficando sem água, sem nutrição, e muitas vezes até a colheita acaba machucando muito ela. E quando chove, o café já vem com a florada, brotação e tem que pegar fruto, tudo junto, tudo de uma vez. E ele faz isso com o quê? Com a reserva que ele produziu no ano anterior. Só que pelo estresse, às vezes ele tem dificuldade de usar essa reserva, né? Ele fica sem energia para usar essa reserva e produzir, segurar fruto. Então, o que esse tratamento faz? Esse tratamento vai diminuindo o estresse do café, melhora a brotação, tudo de uma vez, né? Porque a planta já está brotando. Então, você começa aplicando, a brotação vem com mais vigor e a planta vai tendo uma florada mais eficiente, vai diminuindo o abortamento da planta. E a gente foi percebendo durante o ano todo que esse produto tem efeito na melhoria da resistência de ferrugem, bicho mineiro e outras pragas que podem estar ocorrendo. Tá? Então é um manejo muito interessante que quando a gente usa durante o ano todo, quando chega, por exemplo, em janeiro, tem um estresse hídrico, daí expressa uma grande diferença na lavoura, porque a planta está mais preparada para o estresse. Então ela passa o estresse e ela tem um arranque muito melhor quando começa a chover de novo. Muito legal, João. A gente tem aqui a oleaginosa mais produzida e mais exportada do Brasil, do mundo, né, na verdade, aqui no Brasil, que é a soja. Como é que os produtores da soja, eles estão vendo esses produtos de vocês homeopáticos? Como é que tem sido a aceitação? Como é que tem sido a procura também? E conta um pouquinho para a gente da história da homeopatia, da soja e feijão, que a gente está aqui na tela. O que acontece? O produtor de soja ele é muito arrojado, né? Ele é muito inovador, na verdade. Então, a gente vê que é mais uma questão da pessoa ter acesso à informação. A maioria dos produtores nunca ouviram falar da homeopatia em soja. E acaba que o produtor, de forma geral, ele sempre vai buscar aquela referência no vizinho, aquela referência na região, né? Então, como a maioria dos agrônomos nunca nem ouviu falar em homeopatia, então daí sim a gente às vezes tem uma resistência. Mas o produtor de soja, geralmente ele é muito habituado a comprar e fazer seus testes inserindo paulatinamente as coisas, né? Então, no caso aí, você pode perceber que não é um tratamento para percevejo, outro para fusário, outro para nematóide, porque a gente foi percebendo o remédio homeopático que tem uma ação mais ampla na soja, né? Porque você planta a soja, o estresse que ela passa pode variar, pode pegar muita chuva, encharcar o solo, faltar luz, ou pode, por exemplo, ter um estresse hídrico muito comum. Então a gente foi percebendo qual tratamento homeopático ele tinha uma ação mais ampla de preparar a planta para o estresse que vier. Então, com isso, vai diminuindo infestação de percevejo, casos de fusário, que é um caso gravíssimo, que é uma doença que já dá no vaso da planta, você consegue segurar mesmo com o fusário presente, né? E diminuindo o abortamento, auxiliando ali no manejo a reduzir o uso de químico, né? Que eu acho que a soja está passando por um momento que ela está precisando, está gritando, por quê? Por redução de custo de produção. E é isso que a homeopatia faz. E também um trabalho mais sustentável também, né, desse custo que você falou também. Existe a questão da sustentabilidade, que também estamos em pauta aí, né, com a COP26, e a gente fala bastante aqui também de todo esse processo de deixar as plantas mais saudáveis por meio de trabalhos como esse que o João está contando aqui pra gente. Por conta disso, João, eu queria saber o seguinte, a procura pela homeopatia tem crescido? Tem crescido, tem crescido.
conforme a gente vem estruturando a forma de explicação, a forma de abordagem, né, para o agricultor compreender o que é a homeopatia, tem crescido e também tem crescido a porcentagem de pessoas que experimenta e continua, porque a gente percebeu que não adianta resultado somente. A pessoa tem que ter o resultado, tem que ter uma compreensão do fenômeno para também integrar os técnicos que estão trabalhando no processo, né? Então, a homeopatia tem crescido. Mas o principal fator é realmente a questão de praga e doença resistente a agrotóxico. Então, está ficando um custo muito alto de aplicação. E o produtor está se conscientizando dessa pressão de mercado, né, da redução de produtos químicos. Ele já sabe que cada vez vai ficar mais apertada essa questão de produtos químicos, né? Muito bem, com certeza, né? A gente precisa de alternativas aí para poder combater essas pragas e, claro, quando vem uma alternativa mais sustentável, que agride menos o nosso meio ambiente, é sempre muito válido, né? Bom, a gente está falando sobre homeopatia em plantas, né? E tem uma premissa básica, né, João? Queria que você falasse um pouquinho, porque é um assunto muito curioso, eu teria milhões de perguntas para fazer para você, mas tem aquela premissa, né? Lei dos semelhantes, né? Semelhantes curam os semelhantes. Conta um pouquinho dessa questão da homeopatia aí para ter essa melhora, essa cura. A lei dos semelhantes, o que acontece? A lei dos semelhantes se fala lei dos semelhantes não por ser uma lei da homeopatia, por ser uma lei da natureza, né? Então, o que quer dizer isso aí? Quer dizer que uma planta que aprende a se defender, por exemplo, de um patógeno, de um fungo no começo da vida, essa planta vai ficando mais ativa a se defender de outros fungos que são semelhantes. Tá? Então, isso acontece na natureza, isso acontece na população, no ser humano. Tá? Então, isso o pessoal começou a ver lá atrás, os anos de 1800, que pessoas que tinham contato com vacas, né, tinham contato com uma doença da vaca, que é a varíola bovina, elas ficavam resistentes à varíola humana, né? Então, você vê que não é a mesma doença. Isso é uma grande confusão que tem. Muita gente acha que semelhante cura semelhante a própria doença que causa vai curar, mas não é isso. Não é isso, é outra coisa. É uma imunidade cruzada. É quando você tem contato com um patógeno, com uma doença de um animal, por exemplo, e isso estimula o seu sistema imunológico contra doenças que são semelhantes. Além daquela que você teve contato, serve também para as outras semelhantes, né? Então, foi assim que foi desenvolvida a primeira vacina. Então, como que o remédio homeopático entra nessa história? Né? Então, eu estou falando que é uma lei natural, um funcionamento natural do mecanismo de defesa, né? Existe uma metodologia desenvolvida pelo pai da homeopatia, que é uma metodologia de desenvolvimento de remédios que simula no organismo um incômodo, né, semelhante à doença que ele tem, aquele desequilíbrio que ele tem. Então, o que a gente faz? A planta de soja tem aquele desequilíbrio por causa do ambiente de cultivo, a gente estimula ela e ela recebe aquilo como uma coisa que está, como se uma coisa estranha, porque todo produto que você aplica de fora na planta, a planta reconhece aquilo como algo estranho. Só que esse remédio que ela recebe, o homeopático, estimula ela a lutar contra as adversidades que ela tem no manejo. Daí que semelhantes curam semelhantes, né? Então, a gente simula na planta um desequilíbrio temporário, passageiro, fraco, sutil, semelhante ao que ele vai enfrentar na lavoura. Por isso que a gente usa um remédio e estimula a planta a se defender de estresse hídrico, de percevejo. O mesmo remédio tem resultado com um conjunto de situações. É um tratamento, digamos, holístico, né? Que trata você de uma forma completa, né? Você faz uso da homeopatia também, João? Ah, sim. Desde claro, 2003. né? Que pergunta idiota, né, a minha? Assim, eu uso na minha família, né? Meus 2 filhos só tomaram homeopatia até hoje. Não sou uma pessoa radical, eu vejo o benefício de todas as medicinas, né? A medicina que evoluiu eu acho muito importante, então não sou uma pessoa radical. É o que eu falo, se precisar eu uso antibiótico no meu filho. Ele está com 8 anos, eu não precisei ainda, porque a gente vem conseguindo se sair bem aí nos tratamentos, com um bom médico, né?
mas a homeopatia ela é uma ferramenta muito, muito boa porque vai preparando a saúde do organismo, né? Isso que você falou de ser holístico, por que é holístico? Não é holístico no sentido místico ou coisa assim, é holístico porque a homeopatia entende que não existem doenças isoladas. A planta, a lavoura, ela está doente. E ela tem um conjunto de pragas e doenças, né? Pragas e patógenos que aproveitam dela. Mas, na verdade, a gente tem que tratar ela, né? Então, a gente enxerga os patógenos, as pragas, como sinais de uma doença interna, de um desequilíbrio. João, eu teria milhões de perguntas para fazer para você, mas eu acabei de receber a triste notícia que a gente só tem mais um minutinho de conversa. Eu costumo dizer aqui no Tech Startups que quando a conversa é boa, a gente não vê o tempo passar, João. Nosso tempo já se esgotou. Olha, parabéns por esse trabalho tão bacana. Quando vocês tiverem uma novidade, vocês podem acionar a gente também para a gente conversar de novo. É um assunto que, nossa, com certeza, quanto mais a gente divulgar, eu acho que os produtores rurais vão se interessar cada vez mais por ser uma aplicação sustentável, né, que não agride aí o meio ambiente. Muito legal. João Nabuco, direto de Jaú, interior de São Paulo, fundador da Homeopatia Rural. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, viu? Obrigado, Daniela. Muito obrigado aí a Tech Startups, né, o canal AgroMais, pela oportunidade dessa divulgação tão importante, porque a gente precisa realmente chegar no produtor, a quem precisa. Importante para todo mundo, né, gente? Todo mundo precisa saber. E nosso programa fica por aqui. Muito obrigada a você pela sua companhia e audiência aqui no canal AgroMais. Tem uma tecnologia bacana? Quer mostrar pra gente? Me manda uma mensagem. O telefone é 11 93 700 7883. Pode falar também com a minha equipe maravilhosa pelo e-mail agromaispoducão@gmail.com. A gente está esperando seu contato, viu? E eu fui!